Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado esta semana é o professor Michel German, do Instituto de Sociologia do UFRJ, também diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. No domingo, em Israel, depois de 12 anos, Benjamin Netanyahu foi derrotado. Ele não é mais o primeiro-ministro de Israel. Netanyahu vinha pressionando as instituições da democracia, principalmente a livre imprensa e o Supremo Tribunal Federal de lá, e uma grande concentração de partidos em defesa da democracia elegeu um novo governo, por um voto. Para que essa coligação fosse feita, foi preciso reunir partidos que vinham da direita radical até um partido árabe, passando por partidos conservadores, partidos liberais e partidos socialistas. Quer dizer, é uma salada mista ideológica e, no entanto, conseguiu tirar, em nome da democracia, um autoritário. Mais do que isso, o Michel usa um termo específico para classificar Netanyahu: fascista. É forte, não é? Para um premier de Israel. O que é fascismo na visão dele? E, claro, a gente trouxe essa conversa para o Brasil. A gente também tem alguém que o Michel classifica como fascista no governo brasileiro. Não deveria haver também no Brasil uma grande concertação de conservadores democráticos até a esquerda em nome da democracia? Essa é uma das perguntas que fazem parte dessa conversa. Com vocês, Michel German. Michel German, muito obrigado por ter aceito o convite. Oi, eu agradeço o convite. Tudo bom com você? Tudo tranquilo. Michel, vamos começar para tentar entender o que é essa coisa esquisitíssima que está acontecendo em Israel. Depois de 12 anos, Benjamin Netanyahu não é mais o premier. Uhum. Temos um premier novo, que é um premier que está à direita dele, eu acho que a gente pode dizer, né? O Naftali Bennett é de um partido de extrema-direita, Uhum. contra paz com os palestinos, deve ser formalmente, nos últimos 30 anos, a primeira vez que um premier israelense é contra fazer qualquer tipo de acordo de paz. E, no entanto, até a esquerda israelense está, de certa forma, feliz. O que aconteceu? Explica o que é essa aliança e o que ela representa ao finalmente ter conseguido derrotar o Netanyahu, que parecia um cara que sobreviveria a qualquer coisa. É, é muito complexo mesmo, Pedro. Nem tudo que parece é o que é, né? A gente tem que olhar um pouco as complexidades do que está acontecendo. Naftali Bennett, é interessante, inclusive, a biografia do Naftali Bennett, né? Ele é filho de um casal de norte-americanos que migrou para Israel nos anos 60, né? Foi morar numa cidade conhecida pela imigração norte-americana e inglesa, chamada Ranana. É um cara de duas características que parecem contraditórias, né? É um cara ligado ao movimento juvenil sionista religioso Bnei Akiva, que, por um lado, né, a perspectiva do Naftali Bennett, é um cara muito contra, não é exatamente a paz, ele é contra a construção de um Estado palestino ao lado de Israel. Ou seja, ele é o primeiro-ministro da história que se coloca contra a solução de dois Estados, né? E aí, qual é a alternativa? A alternativa é um Estado só, um Estado apartheid, um Estado com maioria palestina? Ele nunca explicou muito bem. Mas ele se desenvolve na carreira, de um lado, com uma perspectiva extremamente conservadora em relação à solução dos dois Estados, e, por outro lado, muito liberal em termos religiosos, né? Mais religioso. Né? É o primeiro-ministro também que usa kippah. Né? Então, assim, por um lado, ele é um cara que consegue falar para o público religioso
ao mesmo tempo que tem uma perspectiva liberal, é casado com uma mulher não religiosa, uma mulher feminista, tem uma prática religiosa muito moderada. Então, tem algumas contradições que em Israel fazem sentido a gente colocar na página, colocar em relevo. Né? Por outro lado, Naftali Bennett foi assessor do Bibi Netanyahu quando jovem, foi uma referência da liderança jovem do Likud. E como todas as lideranças jovens do Likud, Naftali Bennett perdeu a sua cabeça no Likud. Quando Bibi Netanyahu percebe que alguém pode superá-lo na liderança do Likud, ele trai essa pessoa e Naftali Bennett, junto com a Ayelet Shaked, que é a sua principal aliada no partido Yemina, né, que em hebraico significa a direita, ele saiu do Likud e foi para o partido do movimento sionista religioso, né? Onde ele se desenvolveu, querendo uma ponte com os judeus seculares, e acabou saindo do partido sionista religioso, que ele chamava de Casa Judia, e fundou o seu partido chamado Yemina, que é um partido de direita. Está à direita do Likud, é um partido muito contrário às negociações com os palestinos, é um partido contra os acordos de paz, contra 2 estados, é um partido que também tem uma perspectiva conservadora em relação, por exemplo, ao papel da justiça em Israel, é um cara que é a favor de reformas mais conservadoras na justiça. Isso tudo mostra ele no campo da direita radical. Eu tenho um certo problema com extrema-direita para definir o Bennett, porque ele não é um cara que está desafiando as estruturas democráticas do Estado, ele quer negociar por dentro. Né? Mas por que é importante saber disso tudo? Porque, ao mesmo tempo, Bennett tem muito pouca importância nessa coalizão. Talvez isso seja a questão mais importante nessa coalizão. É a primeira coalizão da história de Israel onde o primeiro-ministro não é a referência. Eu comparo ele com uma espécie de Forrest Gump, um cara que estava andando, correndo o tempo todo. Há 2 anos atrás, na última eleição, ele não passou pela cláusula de barreira, teve menos de 4 cadeiras no parlamento. Hoje, ele conseguiu 6 cadeiras, porque um dos caras decidiu não apoiá-lo. Assim, é um cara que não tem liderança interna nem no seu próprio partido, é uma referência que não tem consenso na sociedade israelense, de um partido pequeno, e virou primeiro-ministro. Tudo isso por causa da única possibilidade, que era incluir essa direita radical numa coalizão ampla o suficiente para impedir que Bibi Netanyahu conseguisse não se reeleger primeiro-ministro, porque ele não teria nenhuma condição de fazer isso, mas conseguisse fazer outras eleições, que seriam as quintas eleições em 2 anos. Mas, assim, o que é mais importante, Pedro, que a gente não está falando de uma liderança, está falando de um cara que entrou nesse cargo por acaso. Então, deixa eu só fazer duas traduções rápidas aqui para o nosso público não se perder. Primeiro, o kippá, que é o solidel, que é a cobertura religiosa, porque os judeus religiosos precisam manter a cabeça sempre coberta perante Deus. Então, é um símbolo de ser um judeu religioso principal, né? E o Likud, evidentemente, o tradicional partido, eu posso classificar como de centro-direita, Michel? Hoje eu diria que é Israelense? de direita. Hoje é de direita. É. Houve um deslocamento dos anos 90 para cá, né? Mais em direção à direita. Houve uma saída de pessoas de centro-direita para fundar outros partidos, como, por exemplo, a Nova Esperança. Então, a Nova Direita foi ocupada por outro espaço. Então, feitas essas traduções rápidas, há uma tendência aqui, não só no Brasil, mas em alguns países europeus também, a chamar isso que está acontecendo em Israel de uma geringonça israelense. Uhum. Usando o termo que se deu para a aliança de partidos portugueses que conseguiu tirar a direita do poder em Portugal em 2014 e 2015. É diferente, evidentemente, da geringonça original, porque a geringonça original ia desde do Partido Socialista, que apesar do nome é um partido de centro para centro-esquerda, até partidos da esquerda radical, incluindo o Partido Comunista. Tinham poucos pontos de contato, mas decidiram fazer uma união para conseguir chegar ao governo.
E, de certa forma, essa aliança comandada pelo Yair Lapid em Israel vai de gente como Bennett e inclui até um pequeno partido árabe. Uhum. Né? Quer dizer, é uma. Aliás, eu tenho a impressão que é a primeira vez que uma coligação de governo inclui um partido árabe na democracia israelense, não é? Primeira vez. É a primeira vez. Existe uma lição aí para o mundo. O que eu quero dizer com isso? O Netanyahu tem muitas das características dessa onda de populistas autoritários, em geral de direita, que tomaram o mundo. Eu acho que o Putin é o melhor exemplo, mas você tem Viktor Orbán, você tem o Andrzej Duda na Polônia, você tem Donald Trump, você tem nosso Jair Bolsonaro. O Netanyahu tem muitas dessas características de tem uma guinada para a direita e tem um constante confronto contra as instituições da democracia. Né? Em Israel, em particular, teve a questão da imprensa, da liberdade de imprensa foi muito pressionada pelo Netanyahu nessa ascensão dele, nessa obsessão por controle da imagem dele e tudo mais. Às vezes, e ele deixou Israel polarizada num nível que foram que em 2, 3 anos foram 4 eleições parlamentares, todas terminando meio a meio, nas quais o principal tema das eleições era Bibi. Quer dizer, não era uma questão política, não era uma questão, era se Netanyahu continuava ou Netanyahu não. Quer dizer, é aquela coisa de você rachar o país. E ostensivamente rachar o país, fazer uma política de racha mesmo, de divisão da sociedade. E, ao que parece, a única solução que Israel conseguiu foi fazer uma coligação, que é uma coligação que não faz nenhum sentido, senão por ter em Netanyahu a sua destruir, derrubar, tirar do governo essa figura divisiva. Existe alguma lição aí para o mundo que está vivendo essa onda? Uhum. Eu gosto da comparação com a geringonça portuguesa porque ela é engraçada, né? Só que o que aconteceu em Israel ontem deixa a geringonça portuguesa no chinelo, né? A gente está falando, assim, para você ter uma ideia, a gente tem nessa coalizão, a gente tem o partido de direita radical para a direita, a gente tem um partido liderado por um ex-imigrante russo, Lieberman, que é um partido liberal ultra-secular de direita. A gente tem um partido chamado Nova Esperança, que é um partido produzido por um cara que saiu do Likud também por conta da rivalidade com o Benjamin Netanyahu. Né? Na verdade, esses 3 partidos de direita são formados por pessoas que saíram do Likud. Né? Bennett, Gideon Sa'ar e Lieberman. Gideon Sa'ar saiu agora do Likud e é um cara de direita, também contra os acordos de paz, então são 3 partidos de direita. Você tem os 3 liberais, um deles com vínculos com a religião, os outros 2 muito seculares. Você tem 2 partidos claramente de esquerda, você tem Partido Trabalhista, que hoje tem uma configuração mais à esquerda do que ele sempre teve, com Meraz Mihaeli, uma militante feminista, radicalizada, com presença de árabes dentro do partido. Você tem o Meretz, que é o Partido Socialista de Israel, de esquerda, liderado por um militante LGBT. Você tem o partido de centro, que é o partido do Yair Lapid, secular de centro. Enfim, você tem partido, não é exatamente um partido árabe somente, é um partido árabe islâmico, do movimento islâmico dentro da coalizão. É muito mais alongado, É é muito muito mais mais geringonça. complexo do que a geringonça. Né? Me faz lembrar, mas tem uma diferença que é fundamental. As ideologias estão na mesa. Assim, está sendo colocado tudo na mesa, as referências estão claras, e a alternativa era Benjamin Netanyahu. E não só a pessoa Benjamin Netanyahu, como o esgarçamento claro das instituições democráticas em Israel. Ou seja, Bibi estava apontando para o final da democracia, para uma dimensão autocrática de poder,
por uma perspectiva populista que ele representava e a submissão, por exemplo, do Supremo Tribunal, a submissão, por exemplo, da imprensa, né? Ele vai ser provavelmente condenado justamente por ter tentado intervir na imprensa livre em Israel. Ou seja, a alternativa a essa geringonça israelense era uma alternativa da destruição das instituições democráticas em Israel. E é muito interessante, Pedro, que Benjamin Netanyahu não era isso. Né? Ele foi primeiro-ministro em 96, pela primeira vez, e ele foi assumindo uma posição, e aqui sim eu vou usar o termo de extrema-direita, quando ele começa a perceber que, para garantir seu poder, ele precisava lidar com as instituições que limitavam seu poder, ou seja, os contrapesos da democracia não interessavam a Benjamin Netanyahu, e ele pegou a carona nesse ônibus que estava passando, que era o ônibus da extrema-direita populista. Né? Eu acho o geringonça importante, mas eu acho que o grande elemento que fez com que, e eu vou usar o termo que eu gosto de usar, que essa frente ampla fosse formada, foi a entrada produzida e patrocinada por Benjamin Netanyahu de partidos efetivamente fascistas. Um deles, inclusive, um partido que lida com superioridade judaica como sendo uma referência, né? Racial judaica, né? O Noah. Né? Bibi patrocinou, né? Porque Bibi tinha esses puxadinhos que ele patrocinou a entrada de elementos, não tem outra palavra, né? Fascistas dentro da coalizão, alguns deles inclusive com referências claramente racistas, né? E aí, de repente, o que um lado do mapa político viu foi: se nós não nos unirmos, a gente vai ter um partido neofascista que vai ter condições de efetivamente ameaçar a nossa existência no parlamento. Né? O que aconteceu foi ainda mais trágico, porque Bibi colocou esses caras, que são os carranistas, né? Os caras que seguem um rabino, Meir Kahane, que era um rabino que dizia que os árabes têm que ser expulsos de Israel, porque eles são como uma cobra. Né? Então, o que o Benjamin Netanyahu faz? Ele incorpora esses caras entram no parlamento pela primeira vez desde os anos 80, inclusive o partido original deles foi proibido por ser racista. Esses caras estão no parlamento e Benjamin Netanyahu não formou coalizão. Então é trágico, porque eles estão no parlamento sem disciplina de coalizão. Então, o que pode acontecer, Deus sabe, né? Porque eu estou falando de gente que não tem nenhum compromisso com valores democráticos. Né? Muito parecido com o que acontece aqui. Né? O discurso é muito parecido com o discurso bolsonarista. E aí o que acontece é que esses grupos da democracia israelense, muito parecido com o que está acontecendo na Hungria agora, né, uma coalizão húngara, inclusive para municipalidade, não ainda nacional, mas parece que vai ser reproduzida na eleição nacional, muito parecido com o que aconteceu com Biden, quando se optou por uma pessoa mais de centro e não um grupo que pudesse dissolver o apoio ao Partido Democrata. O que aconteceu em Israel é que essa coalizão se formou a partir dessa perspectiva que eu vou chamar aqui de frente ampla e antifascista. Né? E foi isso que aconteceu em Israel. É uma frente ampla contra o fascismo. Nenhum dos partidos que está agora apoiando o governo Bennett-Lapid relativiza os valores democráticos. Eu acho que essa é a diferença fundamental. A gente está falando de uma frente ampla antifascista, o que não é novo, né? A gente está falando de uma referência resgatada de combates contra o fascismo dos anos 30 e 40. É disso que a gente está falando quando a gente fala de Israel, o que é muito mais potente do que a geringonça portuguesa, na minha opinião. Deixa eu começar a explorar um pouco. Um dos meus primeiros espantos com Netanyahu é a proximidade dele com Orbán, que é uma proximidade que se mostrou desde cedo. E por que o meu espanto? Porque o Orbán trouxe de volta na Hungria o poder do antissemitismo que existe dentro da cultura húngara, que existe dentro de toda a cultura centro-europeia, vem de tempos seculares, quando as campanhas eleitorais do Orbán constroem a política, a teoria conspiratória de que George Soros estava secretamente trabalhando para construir, para tomar o poder e destruir os valores húngaros, etc, 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 que é uma teoria conspiratória que, curiosamente, saiu sendo
adotada por vários outros países, o húngaro do interior está ouvindo a mesma coisa que ele ouvia quando falavam de Rothschilds, os banqueiros Rothschilds controlando o mundo, etc., nos anos 30. No fim das contas, é aquela coisa do apito de cachorro antissemita. Entendeu? Os judeus secretamente controlam o mundo e querem destruir a cultura húngara. Isso é algo que, para os outros grupos de extrema-direita que adotaram a teoria conspiratória, não quer dizer nada. No entanto, na Hungria quer dizer muito. E o Netanyahu sabe disso. E, no entanto, para o premier de um país que foi construído em essência, que nasceu em essência das cinzas do Holocausto, aquilo me pareceu inacreditável, Michel. Isso tem algum tipo de impacto em Israel? Isso é alguma coisa, de alguma forma, discutida? Como é que o Netanyahu chega a esse ponto? Isso não faz sentido. Tem tanta coisa para te falar disso. O que eu estou falando faz sentido? Faz totalmente sentido, imagina. O que você está falando é fundamental. Eu só vou falar assim, Benjamin Netanyahu é filho de um dos maiores historiadores de Israel. Não é exatamente um tosco. Ignorante. Claro. Ele é filho do Ben Zion Netanyahu, que não só é um dos grandes historiadores medievalistas de Israel, como poderia ter sido o grande nome a substituir Jabotinsky no movimento revisionista. Tá? E aqui tem um elemento fundamental, está falando de ressentimento. É um cara que acha que o seu pai poderia ter sido o verdadeiro Begin, e não foi. E aí você sabe, né, que em política, os elementos pessoais também fazem sentido nas organizações partidárias. A gente não pode esquecer que por trás de decisões políticas há decisões pessoais. Né? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, não dá para não acreditar que Bibi Netanyahu sabe exatamente com quem ele está falando quando ele fala com Viktor Orbán. E não dá para entender o que está acontecendo sem entender que ele releva, que ele acha pouco importante as perspectivas antissemitas, que não há outro nome, é antissemitismo mesmo, que a extrema-direita húngara leva em consideração, e a coisa do Soros é só um dos detalhes. Eu posso falar outras coisas que você vai ficar impressionado com o que acontece na Hungria em relação ao antissemitismo e a memória da conspiração judaica sendo acionada o tempo todo. Né? Tem uma característica interessante nesse novo governo de Israel, e aqui me perdoe para falar sobre o novo governo de Israel. Você tem dois ministros, o ministro das Relações Exteriores e a ministra dos Transportes, Meirav Michaeli e Yair Lapid, que são filhos e netos de judeus húngaros perseguidos pelo nazismo. Né? O pai do Yair Lapid, né, Tomi Lapid, inclusive, foi para Auschwitz em 1944. Foi daqueles judeus que achava que a situação era uma situação viável até 1944 e foi para 1944 junto com os pais do Soros. Né? A situação do avô da Meirav Michaeli ainda é mais complexa. Ele tentou negociar com Eichmann para poder salvar judeus e acabou não conseguindo salvar judeus. Mas, assim, não é uma situação teórica. A gente não está falando de um quadro que remonta, sei lá, vínculos com alguma coisa que as pessoas não conhecem. A gente está falando de pessoas que tiveram pai e avô sendo vítimas desse antissemitismo húngaro. Né? E aí a questão fundamental, que eu acho que nesse governo é mais do que importante notar, é que há um processo de afastamento, de separação, de desvínculo entre Israel e o povo judeu produzido por Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu tem como aliança fundamental não os judeus do mundo, mas a direita do mundo. E não a direita específica, não qualquer direita do mundo, uma direita específica, uma extrema-direita que tem um discurso civilizatório judaico-cristão, dentre eles, inclusive, os evangélicos. Então, Benjamin Netanyahu tem uma dimensão pragmática tão poderosa, tão destruidora, que para ele não faz nenhum sentido não ter alianças com um antissemita terrível como o Viktor Orbán, ou como o governo da Polônia, né, que também tem uma situação de aliança estratégica muito importante. Eu acho que essa história do
do Soros, por exemplo, não é restrita ao Soros. É uma história que reabilitou as perspectivas conspirativas antissemitas. Não é? Aqui no Brasil, você tem outras referências, inclusive ao Soros, que são também conspirativas, né, na extrema-direita. A reutilização do Soros revitalizou dimensões conspirativas que não tem jeito, vai dar no antissemitismo no final do caminho. Né? Mas eu acho que tem a ver com essa dimensão pragmática e tem a ver com uma lógica de Benjamin Netanyahu que faz um divórcio entre povo judeu e Estado de Israel. E aí, nesse sentido, é um discurso pós-nacionalista, antisionista. É um discurso que rompe com a coletividade judaica e assume uma outra coletividade, uma outra comunidade, uma outra dimensão de pertencimento, que é um Estado da nova extrema-direita no mundo, do judeu imaginário. Esse Israel imaginário dialoga com esse judeu imaginário. E esse judeu imaginário pode ser antissemita. Ele só não pode ser de esquerda. Ele só não pode ser liberal. Ele pode ser antissemita. Então, aqui tem... E eu acho que isso é um fenômeno que a gente tem que analisar com muito cuidado, porque é um fenômeno que diz respeito a nós também aqui no Brasil, mas que é um fenômeno produzido por Benjamin Netanyahu. Ou seja, é um fenômeno arquitetado por alguém que percebe que esse vínculo histórico de Israel com a história judaica, esse vínculo histórico de Israel com o povo judeu, esse vínculo histórico de Israel com as referências civilizatórias que foram produzidos depois do Holocausto, tem que ser superado em nome de um pragmatismo político que coloque essa nova direita como aliada de Israel. E, para isso, o Holocausto tem que virar um detalhe, ou tem que virar o centro do debate. Porque se ele é um detalhe, ele está no ponto. Se ele é um centro do debate, a única questão possível a ser falada sobre Israel é sobre o Holocausto e os judeus. Então, o debate sobre o significado histórico do Holocausto, como é que o Holocausto se transformou num fenômeno possível, isso tudo é pouco importante. O que é mais importante é utilizar o Holocausto como supertrunfo ou esquecer o Holocausto. E eu acho que a superação de Benjamin Netanyahu por essa coalizão tem como significado mais importante a recuperação da ideia de Estado judeu em Israel, e não de um Estado do judeu imaginário. Quer dizer, o Netanyahu, nesse sentido, seria uma coisa quase, em essência, antisionista, né? No sentido de que, se o movimento sionista foi a busca por uma terra para o povo judeu, entre outros motivos para que pudesse se defender e viver em liberdade, sem nenhum tipo de opressão, essa raiz se perde, pelo que você está descrevendo. Eu uso o conceito, que é o conceito de um sociólogo israelense chamado Uri Eram, que chama esse fenômeno de um fenômeno neocionista, que é um desvínculo com a perspectiva etnocultural, política, e é um vínculo exclusivo com a perspectiva política e ideológica. Não é? Então, Israel deixa de ser o Estado do povo judeu e passa a ser o Estado dessa nova comunidade imaginada, que acredita na Israel imaginada e que, se você está falando em geringonça, é uma geringonça que vai desde os evangélicos neopentecostais dispensacionalistas até a extrema-direita branca racista. Não é? Eu acho que isso é que foi derrotado ontem. Entendi. Deixa eu só não deixar de fazer uma outra tradução aqui, se você me perdoa. Você citou Menachem Begin como alguém que o Netanyahu imaginava que seu pai deveria ter sido o Begin. Eu descreveria o Begin como a principal liderança da direita judaica israelense nos tempos em que o Davi Ben-Gurion era o fundador de Israel, né? Era o seu premier. A descrição te parece correta? Não, perfeito. É o grande adversário histórico do Davi Ben-Gurion, do trabalhismo sionista, e foi o cara que substituiu o trabalhismo sionista na sua primeira derrota histórica em 1977. E não é casual. É muito interessante o que aconteceu, é muito importante. Não é casual que Benjamin Netanyahu tenha crescido nos Estados Unidos. Ele cresceu nos Estados Unidos porque o pai dele foi ser embaixador dos Estados Unidos, porque não foi a vitória do Begin, foi a transformação do Begin na liderança que fez com que Ben-Zion Netanyahu fosse embora. Virou embaixador nos Estados Unidos, que é uma maneira boa de você jogar adversários políticos fora, e lá
Benjamin Netanyahu se transformou no primeiro-ministro de Israel que fala inglês perfeitamente. Né? Então, isso tem muito a ver com fala com ressentimento pessoal. sotaque da Costa Leste. Costa Leste. Michel, pelo que eu entendi, você usa uma distinção entre direita radical e extrema-direita. A direita radical é a direita dura que opera dentro da democracia. A extrema-direita é aquela que não é só uma direita dura, mas também trabalha para dinamitar as instituições democráticas. Essa é a distinção que você faz entre as duas. A extrema-direita vê a democracia como obstáculo a ser superado. Perfeito. Eu quero falar com você sobre neofascismo. A gente já usou o termo fascista algumas vezes e você falou até sobre fascismo israelense. Dentro do contexto da nossa conversa faz todo sentido, mas eu tenho certeza que muita gente nos assistindo ou nos ouvindo vai... Israel fascista, como é que isso funciona? Como é que você define fascismo? Esse é um debate muito complexo, não é? Você vai desde Paxton até pessoas que entendem a partir de uma perspectiva como Sternhal, que é justamente um historiador israelense, pessoas que falam sobre um fascismo como um fenômeno que pode ser reproduzido e recriado em outros lugares, e pessoas que dizem que o fascismo é um fenômeno específico do entre-guerras, principalmente Itália, Alemanha e outros países que desenvolveram essas perspectivas. Né? Tem outras dimensões que falam sobre fascismo mínimo e fascismo máximo, fascismo que chega até o poder e fascismo que é produzido por fenômenos pontuais, específicos e que não chegam até o poder. Não é? Estou discutindo aqui Adorno, etc. Eu estou muito próximo da revisão histórica que o próprio Sternhal fez no final da vida, recuperando a ideia do fascismo como uma perspectiva que pode ser reproduzida em outros lugares, a partir do aceno a dimensões ideológicas específicas e, principalmente, aqui eu vou voltar a falar a palavra, o uso político de dimensões morais, principalmente do ressentimento como referência. Não é? E aí, nesse sentido, é que eu peço desculpa, Pedro, a ideia de neofascismo e fascismo é uma ideia que me parece confundir mais do que ajudar, porque o neofascismo é tudo aquilo que não é fascismo, mas que parece fascismo. O neofascismo é tudo aquilo que se estabelece como fascismo, mas não é fascismo. Qual é a diferença efetiva entre o neofascismo, o que não chega ao poder e o que chega ao poder? Então, assim, o fascismo não é exatamente uma ideologia coerente, que é definida a partir de lógicas profundas e de vínculos profundos com uma identidade política definida por um manual. O fascismo é uma ideologia que tem a ver com o ressentimento de uma elite que perdeu o poder, ou de uma elite imaginária que perdeu o poder, e que recupera, a partir de violência, ruptura, ódio, referências de poder que podem ser recuperadas com a destruição dos seus inimigos. Né? Nesse sentido, eu concordo que o fascismo possa ser um fenômeno que se reproduz em outros lugares, em outras condições, que não a Itália ou a Alemanha dos anos 30, porque eu não vejo profundidade ideológica o suficiente para que haja um vínculo específico entre a ideologia fascista e o período que ele se desenvolve. Então, eu tendo a utilizar o termo fascista para recuperar vínculos entre grupos que pensam de maneira muito parecida, inclusive acionando referências ideológicas dos anos 30, mas que estão hoje no século XXI. Né? Eu não consigo encontrar outra forma de descrever o Rabino Meir Kahane a não ser como fascista, né? Porque ele recupera, ele resgata, ele fala de autodefesa, ele fala de grupos paramilitares, ele fala de identidade superior judaica em relação a outros grupos, ele tem um ódio tremendo dos seus adversários políticos, ele vê traidores em todos os lugares e não adversários. Então, acho que, numa perspectiva de compreensão da realidade, eu prefiro usar a palavra fascismo para definir os grupos que se reivindicam a partir de vínculos ideológicos com o fascismo. E, numa dimensão pedagógica, não tenho nenhuma dúvida de que usar a palavra fascismo é mais simples do que usar termos que dizem a mesma coisa, mas que soam diferentes. Não, perfeito. Vamos trabalhar em cima da sua definição.
Alguma coisa aconteceu ali entre 1922, na Marcha a Roma do Roma. Mussolini, que é o momento da ascensão dele, e os anos 30 que desembocou, antes mesmo de ter desembocado na Segunda Guerra, que desembocou naqueles regimes totalitários de Itália, a Alemanha e, na verdade, vários outros países, né? A Espanha, Hungria, Portugal, Hungria, sim, evidentemente, né? Quase todo o leste europeu. Romênia, sim. De certa forma, com exceção do Reino Unido, toda a Europa foi contaminada. Durante um determinado período. Praticamente toda a Europa foi contaminada por regimes, talvez algumas exceções nórdicas e tal. E isso certamente com a ofensiva bélica alemã, quando começa a Segunda Guerra, aí que é tudo dominado mesmo, né? Alguma característica histórica da sociedade, da economia, tinha que ter em comum ali para fazer com que este tipo de forma de fazer política brotasse. Uhum. A gente está vendo esse fenômeno, me parece, numa pressão muito menor, mas a gente está vendo um fenômeno similar acontecendo no mundo. A maneira mais leve de descrever me parece algo com populista autoritário, e liberal, no sentido de antidemocrático ou anti um regime democrático que tem um estado de garantia de 3 poderes independentes e plenos direitos individuais para os seus cidadãos. Se você preferir, fascista. O que existe em comum entre hoje e aquele tempo que faz com que esse fenômeno rebrote, reapareça? Uhum. É, um dos elementos que você não trouxe é o elemento de uma gramática política específica, né? Que tem a ver com uma estética e com uma referência de diálogo com a temporalidade. Um certo desejo pelo passado, né? Um certo projeto de reconstrução do passado, né? Uma certa noção de que o presente, o futuro e o progresso degeneram os vínculos profundos que nós temos com o nós surreal. O nosso real tem que ser entendido como um real que deve ser mantido mesmo no progresso. No caso da Itália, com a perspectiva, inclusive, do futurismo italiano, havia um vínculo profundo entre um passado que, se não fosse guardado, seria degenerado. A Alemanha também. O Brasil, por exemplo, né, a gente teve um presidente da República que foi eleito, né? Isso é muito louco, muito interessante. Um país que já elegeu um presidente falando em 50 anos em 5, o presidente da República eleito agora, que está no Palácio do Planalto, está falando em voltar 50 anos em 5. Né? É exatamente isso. Aqui um projeto de passado que é o projeto mobilizador dessas referências, que tem a ver com evitar degeneração de gênero, degeneração cultural, uma identidade que pode ser perdida se nós não tomarmos cuidado, um desejo e uma melancolia por aquilo que nós perdemos, que tem a ver sempre com 3 elementos fundamentais, eu acho, né? O elemento da expansão econômica e a entrada de outros grupos naquele seleto grupo dos consumidores anteriores. O segundo elemento é o elemento de crise econômica, que produz a ideia de que, no passado, esses grupos que aqui estavam não estavam e o mundo era melhor, então o problema é esse grupo que entrou. Né? E o terceiro elemento, um discurso de profunda violência e confronto que passa a ser evitado pelos processos civilizatórios. Então, a ideia de que eu posso falar exatamente o que eu sinto, e eu deixei de poder falar o que eu sentia quando esse verniz civilizatório entrou no meu lugar, e eu tenho vontade, saudade da violência que havia antes, esses 3 elementos são elementos profundamente comuns nessas sociedades dos anos 30, em algumas sociedades que hoje vêm o que você chama de populismo autoritário reacender. Né? Eu só acho que esse vínculo, esse projeto, que é um projeto em que
né? Essa frase é do próprio Stendhal, é um projeto de alguém que anda rapidamente para frente, olhando para trás. A ideia do passado é a referência do futuro. E a reconstrução e o projeto de passado é que acabam colocando numa mesma bandeja fenômenos que aparentemente têm especificidades. Para mim, aí é claro que o historiador ele é um operador da história, né? Ele usa o que interessa a ele e descarta o que não interessa a ele. Então, eu estou sendo bem honesto com você. Eu acho que, apesar das diferenças entre alguns fenômenos que hoje você vê no mundo, o que está em comum com esses fenômenos é o desejo, é o tesão pelo passado. E esse desejo pelo passado acaba tendo que operar o presente, fazendo excluir alguns grupos do presente. No Brasil, isso acontece claramente. Quer dizer, em algum momento você acha que aquele papo de que tem gente andando no aeroporto que parece uma rodoviária é uma coisa que está no verniz, está naquela coisa lá da espuma da onda. Eu acho que não, Superficial. que isso é o mar. Eu acho que isso é profundamente importante para entender esse ressentimento que vai ser o elemento mobilizador de construção de uma ideia de que é preciso exterminar o outro, seja metaforicamente, seja de maneira concreta. Em Israel, por exemplo, a presença dos árabes que sofreram um processo de expansão econômica nos últimos anos, um processo de entrada cultural dentro de Israel. Hoje você tem uma cidade em Israel como Haifa, que é considerada um dos centros culturais do mundo árabe. Se você vai para Haifa, você fica impressionado com a capacidade que aquela cidade tem de criar cultura árabe. Isso é absolutamente insuportável para essa extrema-direita, né? Isso acaba produzindo o que eu chamo de fascismo. Agora, tem um outro aspecto também, não, Michel? Você citou o Robert Paxton, um dos principais historiadores americanos do Uhum. fascismo. O Paxton martela muito na questão da pulsão da morte, né? Trazendo o conceito do Freud. É como se fosse uma política sem pulsão da vida, sem Eros, sem pulsão da vida, só com Thanatos, só com pulsão da morte. Com desejo da morte. E com desejo da morte, não só no sentido literal, como também no sentido metafórico, né? A destruição das instituições, a destruição. Isso é marcadamente presente em todos esses governantes, né? Eu acho que Literalmente e metaforicamente, né? Eu acho que sim. Eu iria além do Paxton, eu diria que quem fala isso é Achille Mbembe, que é um discurso homicida e suicida. Quer dizer, no final das contas, esse projeto de passado não tem futuro. Esse projeto de passado está dado como um projeto de suicídio, e aí, nesse sentido, é pulsão da morte mesmo, a ideia de que o teu projeto é de destruição, não de construção. E qualquer um desses projetos que você está vendo aí, né? Alemanha não, Coitados. Hungria, Israel, a Alemanha foi Hungria, Israel, Estados Unidos com Trump, Brasil, fundamentalmente, o Brasil está no centro desse projeto, assim, tem a ver com uma perspectiva de suicídio e destruição do outro. E não só de destruição do outro, de suicídio também. O Karl Popper tem um conceito que eu tenho citado muito porque eu lamento porque ele simplesmente desenha isso numa nota de rodapé do livro dele, A Sociedade Aberta, que é o paradoxo da tolerância, que é uma sociedade aberta. Ele está se referindo a uma democracia liberal. Uma sociedade aberta não pode ser tolerante a ponto de permitir que grupos intolerantes façam uso das liberdades que existem dentro de um ambiente democrático para destruir o ambiente democrático. Porque essa é a grande armadilha de uma democracia, né? Esses grupos que querem destruir a democracia usam a liberdade de expressão, usam as diversas ferramentas que existem para o fortalecimento desse regime, e usam isso contra o regime, né? Manipulam os termos, mentem, a ponto de conseguirem transformar a discussão no não. São os outros, né? Se referindo aos democratas, que querem acabar com as liberdades. A nossa liberdade de sermos selvagens, de usar de violência e etc. Porque, de certa forma, países como a Alemanha e a França
após a Segunda Guerra, estabeleceram leis proibindo publicidade nazista, proibindo que certas coisas pudessem ser faladas publicamente e tudo mais. Quando a gente olha para esse momento da Europa, existem, como sempre existiram, movimentos, não sei se posso chamar de neonazistas, mas movimentos nazistas usando simbologia nazista na Alemanha, por exemplo. Estão até mais fortes hoje do que jamais estiveram, ou do que não estavam há muito tempo. E, no entanto, a Alemanha segue sendo uma democracia aberta, sem sofrer ameaças, e os grupos que têm chances de chegar ao poder na Alemanha não são nem de perto fascistas. A disputa política, de fato, a disputa por poder se dá entre grupos que são democráticos, a direita e a esquerda, e evidentemente com o centro ali. Vai mudando de característica, o Partido Verde está mais forte, tudo mais. Agora, o meu ponto me parece que aquela legislação que os alemães puseram na sua Constituição lá atrás surtiu, de certa forma, algum tipo de efeito em proteção da democracia. É como se o povo, é claro, ainda estava numa situação de controle militar americano, tudo mais, né? Mas é um pouco como se houvesse o reconhecimento por parte dos alemães: olha, nós temos um bug cultural aqui. É o antissemitismo. Em determinados momentos, se esse troço é explorado, dá pau no sistema e a democracia cai. A gente não pode permitir que isso seja explorado. Uhum. E funciona. Uhum. Você acha que esse tipo de legislação proibindo a exploração de certas ferramentas que mexem com ressentimento em momentos de crise faz sentido? É algo que democracias deveriam começar a explorar mais? A solução passa por aí? Você sabe, eu sempre brinco com meus alunos quando eles falam que não leem nota de pé de página, eu sempre cito o livro do Popper dizendo que é um desperdício aquilo está só na nota de pé de página e muita gente passa por aquilo sem ver. Olha, a Alemanha é um excelente exemplo, mas não é um exemplo de lei, de jurisdição, não é um exemplo só de vínculo com dimensão legal. A Alemanha é um exemplo de reconstrução de uma pedagogia sobre o nazismo. Né? A Alemanha produziu a ideia de que é preciso entender de maneira bastante profunda, no interior e nas grandes cidades, o que aconteceu. Né? Reconhecimento, se assume culpas, se ressarce. Esse é um debate importante. E é um debate que não está no campo da legislação. Porque no campo da legislação ele pode produzir o contrário. Pode produzir a ideia de que hoje estão me proibindo de falar, os vencedores estão calando, o silenciamento. Né? Tem algum debate sobre isso, que é o debate que alguns historiadores chamam de, o Pollack fala sobre isso, memória subterrânea que aparece de vez em quando. Né? Então, o debate não é sobre lei, na minha opinião. O debate é sobre pedagogia contra a intolerância. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho conversado com algumas pessoas que investem na educação do Holocausto. Eu acho que tem um equívoco aqui. A educação tem que ser contra o fascismo. A educação tem que ser contra o nazismo. O Holocausto é um fenômeno produto dessas referências. Então, se você discute só a sociedade do espetáculo, só o espetáculo, né, usando o termo lá do Debord, o espetáculo do Holocausto, que é terrível, é triste, faz as pessoas chorarem, você fica tão viciado no espetáculo do Holocausto que você esquece que o espetáculo do Holocausto foi criado a partir de uma dimensão absolutamente rotineira e cotidiana, que é o fascismo e o nazismo sendo produzido na ideia de que seu vizinho, seja ele judeu, comunista, gay, o que você quiser, pode desaparecer e não faz falta. Né? Eu acho que esse é o elemento que a Alemanha trouxe. A Alemanha focou menos no Holocausto. A Alemanha focou mais no processo que a sociedade alemã passou de transformação de pessoas normais e normativas
em potenciais assassinos. Eu acho que aqui é o debate que a gente tem que trazer para outros lugares do mundo. E não é casual, por exemplo, que em países como Hungria, que não teve esse processo, né, em países como Romênia, que não teve esse processo, os grupos de extrema-direita continuem muito fortes. E não é casual, por exemplo, que um país como o Brasil, em que um deputado elogie um torturador, e tortura é um elemento, porque a gente está falando de fascismo, né? Mas tem a possibilidade de você falar sobre a construção do reacionarismo como referência. E o que separa, e aqui usando os conceitos da Lynn Hunt, né? O que separa o mundo moderno da barbárie é a ausência da tortura como possibilidade de utilização legal. Então, a tortura pode até existir, mas ela tem que ser combatida. A tortura pode existir, mas tem que estar no subterrâneo. Quando alguém traz a tortura para a superfície e elogia o torturador, as portas do inferno estão abertas. Quando esse cara sai do parlamento sem ser preso, está tudo aberto. Então, vamos trazer essa discussão, que está uma discussão sobre o mundo, para o Brasil. O que você me parece ter dito, em essência, é que no momento que nós saímos da ditadura e não fizemos a conversa interna sobre a ditadura, a gente abriu a porta para que alguém como Jair Bolsonaro pudesse chegar à presidência. É isso que você está dizendo? Não exatamente. Eu acho que os erros foram muito maiores do que esse, né? Se a gente sai da ditadura, não conversa sobre a ditadura, não faz uma pedagogia da democracia, as coisas não precisam acontecer como aconteceram. Mas a gente vai errando tanto que a coisa vai afunilando para a possibilidade dessa tragédia que a gente está vivendo, né? Tem um elemento aqui, de novo, eu falo sobre fascismo, falo sobre extrema-direita, falo sobre reacionarismo, e eu me lembro muito de dimensões estéticas. A estética é muito importante, né? A estética da gramática, a estética da... Quando uma figura sombria, né? Uma figura cinza, uma figura que me remete ao subterrâneo da tortura, que me remete ao cara que tira os corpos, não é? Como o Jair Messias Bolsonaro fala sobre isso no parlamento que garante a democracia e nada acontece com ele, você faz uma espécie de recall de todos esses erros que a gente teve. E é claro que não precisa dizer que o cara vai ser presidente da República, mas as possibilidades que esse cara ganhe uma importância que ele nunca teve é enorme. Não é? Assim, essa ideia, mas ele falou, está dizendo que é uma frase falada num lugar específico, num critério específico, num cenário específico. É muita coisa. É você não ler o footnote do Popper, mas você ignorar completamente as possibilidades que você está acionando o diabo, você está acionando o inferno, você está colocando isso na mesa. Não é? Você imagina se alguém cita, sei lá, na Alemanha, um Eichmann da vida, um Mengele na vida, no parlamento alemão, e nada acontece com essa pessoa. Assim, errar demais, entende? Assim, errar demais sem ter medo das consequências que a memória traz, não tem muito jeito. Esse cara saiu do parlamento depois de citar o torturador e foi candidato, sem ninguém ter acionado alguma lei que impossibilitasse que ele fosse candidato. Porque não tem lei. Não tem lei. Não, e faz todo sentido. O problema é a gente... Sabe, eu acho... a gente provavelmente pertence à mesma geração e tivemos aulas na escola de Educação Moral e Cívica e o SPB, Organização Social e Política Brasileira, que eram duas disciplinas instauradas no regime militar, não à toa inventadas, saíram da cabeça do Plínio Salgado, que foi o principal líder fascista brasileiro nos anos 30. Ele que, como deputado federal durante a ditadura militar, inventou essas duas disciplinas, e era uma coisa meio horrorosas, né? Muito patriotada, né? Aquela coisa de bandeira brasileira, sempre a família branca, o pai de terno e gravata, indo, uma imagem muito reacionária e muito artificial do que a sociedade brasileira era. A gente veio para a democracia, essas disciplinas, evidentemente, foram cortadas
do currículo, mas a gente não substituiu isso por ensinar a democracia, ensinar por que democracia existe, né? Não existe uma conversa sobre cidadania. E eu não falo, tipo, plantar uma árvore na esquina, mas sobre participação popular, sobre... De alguma forma, a Nova República falhou nisso, né? Uhum. A gente aboliu o que a ditadura tinha, e tinha que abolir mesmo, mas não pusemos uma coisa no lugar. Eu estou errado nessa minha percepção? Você vê diferente? Não, você está certo. Eu tive aula de moral cívica com uma ex-torturada da ditadura militar, né? O que muda completamente os Eu não. figos. Do Eu tinha Colégio com Pedro um II. padre horroroso. Mas essa é a diferença de o Colégio Pedro II existir numa cidade como a nossa, né? E é por isso que ele está sendo vítima de ataques desse governo. Então, o Colégio Pedro II tem essas possibilidades. Olha, eu tô comparando com Israel, um lugar que eu morei durante anos, e posso dizer. Israel tem uma política de construção de cidadania na escola que é muito profunda. Não é? Muito. É claro que você tem uma sociedade como Israel, que é a sociedade que o Reuven Rivlin, que é o presidente de Israel, chamou de uma sociedade de tribos. Então, você tem as tribos que fortalecem para um lado e para o outro, tem tribos que tiram coisas, outras tribos que tiram outras coisas, mas você tem ali uma meiuca que estuda cidadania. E eu acho que a derrota do Benjamin Netanyahu tem muito a ver com essa concepção cidadã construída por essa classe média. No Brasil, a gente não teve isso. É como se cidadania, é como se patriotismo, né? Uma palavra que eu detesto, mas enfim, patriotismo, é como se essas questões todas tivessem a ver com os reacionários e com os conservadores. É como se pessoas vinculadas com perspectivas progressistas não precisassem de uma pedagogia da cidadania. Eu acho que precisam. Eu acho que foi um erro enorme, né? A gente não ter colocado isso no lugar desse lixo autoritário que a gente herdou da ditadura militar. Eu acho que você tem toda a razão. Michel, deixa eu então te fazer uma última pergunta. Nos Estados Unidos houve uma aliança ampla, que não é tão transparente dentro do bipartidarismo americano, mas um cara liberal progressista como Joe Biden teve gente conservadora do Partido Republicano e gente da esquerda americana como Bernie Sanders do lado dele. Houve uma aliança ampla ali. Na Hungria, uma grande concertação similar à de Israel está ocorrendo. Em Israel, após 4 vitórias estreitas do Netanyahu, houve a compreensão de que uma aliança realmente ampla era necessária. Aqui no Brasil, as eleições nesse momento parecem favoráveis ao ex-presidente Lula, mas isso não é certo a longo prazo. A eleição ocorre daqui a 1 ano e meio. A pandemia já vai ter, em grande parte, passado se a vacinação continuar nesse ritmo. A economia vai estar melhor. Quer dizer, pode ser um resultado mais apertado que leve, inclusive, a uma eleição, uma reeleição do Bolsonaro. No Brasil, de um lado, liberais progressistas, junto com conservadores, estão conversando entre si a respeito da construção de um candidato que é chamado de um candidato de terceira via. Você tem uma conversa bastante ampla acontecendo na esquerda. O Freixo acaba de sair do PSOL para entrar no PSB e tal. Em torno do Lula, existe a questão do Ciro, mas existe... Agora, esses dois grupos, liberais progressistas, que não é um grupo pequeno, conservadores democráticos que já perceberam que Jair Bolsonaro não é nem conservador nem democrático. E, por outro lado, a esquerda, esses dois grupos não conversam entre si e não parecem convictos de que é importante que conversem entre si. Como é que você vê esse cenário? Você vê a possibilidade de uma frente ampla, de uma geringonça ou de algo similar? Como é que é? Olha, eu estou muito confortável para falar sobre isso, porque eu participei das conversas em Israel de um partido específico nessa coalizão, que foi o Meretz, né? Eu tenho algum vínculo com o Meretz em Israel, e o presidente do Meretz hoje é talvez o presidente mais à esquerda que o Meretz já teve nos últimos tempos,
Meretz é um partido amplo, né? Tem gente, enfim, liberal de esquerda, socialista. O Nitzan Horowitz é socialista, é gay, enfim, LGBT, e é um cara bastante à esquerda em relação ao conflito palestino-israelense, e é ministro desse governo, do governo que acabou de ganhar as eleições. Eu acho que isso aqui é um excelente exemplo. Tá? É um excelente exemplo. Veja bem, eu vou exagerar um pouco, tá? Mas em perspectivas pedagógicas. Onde os liberais apoiam o candidato antifascista, o fascista não ganha. Historicamente é assim. A questão não é a esquerda. A questão são os liberais. E aqui tem uma questão fundamental. A gente falou sobre a Alemanha. Eu estou escrevendo um livro com uma professora da Universidade de Oklahoma sobre Israel imaginado. A gente está recuperando os discursos de Jair Messias Bolsonaro em 2017, 2018. Tem citação de autor negacionista do Holocausto. Tem citação de fascismo. Tem citação de minorias têm que desaparecer ou se adaptar. Não seria um exagero dizer que o discurso do Bolsonaro nas eleições é um discurso claramente utilizando referências nazistas. O negacionismo do Holocausto está lá. Os liberais que apoiaram Bolsonaro no primeiro turno das eleições têm que assumir, tal qual fizeram na Alemanha, a responsabilidade histórica por colocar uma pessoa como essa no poder e assumir o compromisso de se vincular a uma frente ampla. E aí, na frente ampla, a gente vai ter que discutir, como discutiu em Israel, se o candidato preferido nas pesquisas vai estar em primeiro lugar ou vai ser o vice-presidente. O Yair Lapid teve 19 cadeiras como resultado das eleições e é o segundo primeiro-ministro que está atrás de um cara que teve 6 cadeiras. Esse é o debate. Agora, só dá para ter esse debate se essa frente ampla incluir os liberais e os conservadores assumindo o compromisso histórico, né? A gente fala de autocrítica, de fazer uma tremenda autocrítica, de ter apoiado o candidato com narrativas nazistas. E eu uso esse termo para que as pessoas entendam que o nazismo não é produzido por monstros. É produzido pelo tio que aceita o discurso de ódio e que, quando as eleições acabaram, gritaram: viado vai morrer. Esse é o nazista. O nazista não tem sangue na boca. O nazista entendia na Alemanha que aquele vizinho judeu, se desaparecesse, era melhor para a vida dele. Essa foi a construção aqui no Brasil. Essa foi a narrativa aqui no Brasil. A ideia de que o comunista, o esquerdista, sei lá que, esses inimigos imaginários produziam um risco profundo. Olhando para Israel hoje, onde você tem um liberal de esquerda assumindo um lugar que é um lugar menos privilegiado na chapa, eu digo, essa é a solução para cá. Na minha opinião, a frente ampla tem que estar no primeiro turno das eleições. Agora, para isso, os liberais e os conservadores, os bons conservadores, têm que entender que assumiram um risco de colocar um fascínora no poder. E olha, Israel tem um bom lugar nessa gramática política dessa direita liberal. Então, assumam esse lugar. Utilizem Israel como referência. Porque a Israel do Bolsonaro é uma Israel imaginária. Uma Israel que é a representação do que Bolsonaro quer que seja. Pedro, Israel vacinou 80% da população. Bolsonaro foi visitar Israel para comprar um spray que não existe. Não tem nada a ver com a realidade. A realidade tem a ver com essas perspectivas utilizadas pelos liberais e pelos conservadores sobre Israel. Utilizem-na. Produzam uma chapa. Bolsonaro não pode passar para o segundo turno. Bolsonaro tem que perder no primeiro turno. A derrota tem que ser acachapante, porque se não for acachapante, ela não é derrota. Para isso, a conversa não tem que ser com a esquerda vem depois. A conversa hoje tem que ser com os liberais, progressistas e com conservadores, que acreditam em valores de civilização que podem evitar que o monstro saia do armário. É com isso que eu estou preocupado hoje, não com a esquerda. Olha o movimento que o Lula está fazendo. Conversando com Eduardo Paes, conversando com pessoas de centro-direita. Olha o movimento que um cara como o Freixo está fazendo. A minha preocupação
é que mais almoços aconteçam com Fernando Henrique Cardoso. A minha preocupação é que a centro-direita... Olha, ontem um colega meu, Daniel Dweck, me chamou a atenção de que os dois únicos deputados, membros do PSDB, que apoiaram abertamente Fernando Haddad no segundo turno foram Alberto Goldman e o Annenberg de São Paulo, né? Por acaso, dois judeus. Eu acho fundamental que o PSDB assuma o erro e assuma o compromisso de construção de pontes. A única alternativa de vencer o fascismo é construir a ponte mais ampla possível, porque essa vai ser a mais firme possível. Sem isso, não há saída. Até porque, se Bolsonaro perde as eleições, e não perde de maneira cachapante, a gente não tem garantia que a ordem democrática seja respeitada. Michel German, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Um abraço.